sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Muito bem, preste atenção nesse nome aí. E disse: alcancei do Senhor o homem. Quem está falando aí é a Eva. A Eva que está dizendo: alcancei do Senhor o homem. Quer dizer para Eva, quando nasceu Caim: opa, eu alcancei do Senhor o homem. Continua. E deu à luz, mas a seu irmão Abel. Só que quando a Eva nasceu, Abel não falou nada. Mas quando nasceu Caim, falou alguma coisa. Segura aí que Deus está começando falando para você. Que quando nasceu Caim, a Eva falou: alcancei do Senhor o homem. Nos olhos da Eva era o Caim, que Deus fez graça. Era o Caim. Mas quando nasceu Abel, a Eva não falou nada. E deu à luz, mas a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Continua. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Continua. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas culturas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Pode sentar. Aleluia, Deus. Eu queria antes me apresentar. Meu nome é Jefter Solani. Para quem está me vendo pela primeira vez, não é a primeira vez que eu venho aqui nesta casa. Meu nome é Jefter Solani. Eu sou lá de Angola, África, e estou aqui no Brasil. E nessa noite Deus quis que a gente voltasse aqui, que eu voltasse aqui mais uma vez, pelo convite do vosso pastor, meu amigo pastor José, não é? E a pastora Beatriz. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez pela honra e consideração por me convidar. E eu queria que Deus abençoasse a sua vida também. Você que deixou sua casa, veio no melhor compromisso. Você está no melhor lugar, no lugar mais lindo que deveria estar. Compromisso com Deus. Deus abençoe sua vida. E não estou sozinho, estou acompanhado também com alguns integrantes da banda. Irmão Alexandre, Deus abençoe sua vida. O pastor Diabanza também, que é de Angola. Deus abençoe a igreja aqui. Pastor Diabanza. Olha nomes africanos aí. Diabanza Sivuila. Diabanza Sivuila da Conceição. É o nome dele. Ele também é angolano, é pastor. E estou também acompanhando com a minha querida amada, a mulher mais linda do mundo. Aleluia. E quando a gente está acompanhando a nossa querida amada ao lado, sai os mistérios, né, pastor? Os mistérios saem, porque a querida está aí perto aí. Deus abençoe todo mundo nessa noite, e Deus quer falar para nós. Quando o pastor estava aqui trazendo a exaltação, ontem eu estava sentado e disse: uau, Deus já começou a falar na boca desse profeta. Deus quer trabalhar contigo. Fala para seu vizinho, fala: Deus quer começar uma nova história contigo. Na passagem que nós lemos, nós vamos citar o nome de algumas personagens bíblicas. História de uma família, irmãos. Vocês conhecem muito bem a história que Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Mas quando eles pecaram, pastor, Deus aqui começa a mostrar um amor ao homem. Quando Adão e Eva pecaram, não foi o homem que foi à busca de Deus. Quem foi atrás do homem foi Deus.
Veja que Deus começa a mostrar o amor ao homem no jardim do Éden. Deus, ele viu, ele é onisciente, ele estava sabendo de tudo. Ele viu que Adão pecou. Deveria ser Adão que tinha que ir à busca de Deus, mas não foi Adão e Eva que foram à busca de Deus. Diz a Bíblia que Deus é que foi até ao jardim à procura do homem. Sempre somos nós os homens que decepcionamos Deus, mas mesmo assim a misericórdia de Deus continua atrás da gente. Somos falhamos várias vezes, mas mesmo sendo falho, nós nunca reconhecemos de ir atrás de Deus. Sempre Deus que vem atrás de nós. Jesus Cristo deixou seu trono, deixou seu reino, ele veio aqui na terra. João 3,16. Cristo veio atrás dos homens pecadores. No jardim do Éden também, Deus é que vai atrás do homem. E quando Deus vai atrás do homem, pergunta para ele: Adão, cadê você? Essa pergunta de Deus não era para Deus condenar ou criticar. Cadê você, Adão? Deus só estava querendo que naquele momento Adão começasse a confessar os pecados dele. Mesmo Deus indo atrás do homem, Deus esperava que o homem começasse a declarar o que ele fez perante Deus. Mas não foi isso que Adão fez. Adão não teve coragem de reconhecer que ele pecou. Adão apontou para a esposa. Meu Deus! A mulher que tu me deste foi ela que me fez comer o fruto. E como que cabeça da família é o esposo, Deus esperava que o homem que tinha que tratar desse problema. Irmão, você que é casado aqui nessa noite, Deus está falando para você: problema aí na sua casa, você que é cabeça, você que tem que resolver. Aleluia! Para de deixar a mulher começar a correr atrás dos problemas da família. Você que tem que resolver. Aleluia, Deus. Tem algum Adão aqui? Tem algum Adão aqui? Casados? Aleluia. Você é um Adão. Glória a Deus. Deus queria que o Adão reconhecesse que, Senhor, no meu lar a gente pecou, somos pecadores, pecamos, Senhor, perdoa-nos. Mas o homem que tinha que mostrar ser responsável, joga a responsabilidade para Eva. E a Eva, por sua vez, joga a responsabilidade para onde? Para a serpente. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que quando a serpente estava conversando com a Eva, onde é que estava Adão? Estava lá. Você já leu essa passagem? Adão estava lá, ouvindo tudo que a serpente estava conversando com a Eva. Que tipo de marido é esse? Que tipo de noivo? Que tipo de namorado é esse que está lá presente ouvindo, sabendo que a sua esposa, a sua namorada, tem outro homem que fica jogando coisa na cabeça e ele fica sabendo, mas está calado? Meu Deus! Que tipo de Adão é esse? Eita Deus! Adão estava aí, ouvindo a serpente, passando informações para Eva. Irmão, tome posse nessa noite, Deus está falando para você. Não deixa passar despercebido aquele varão, aquele homem que está trazendo coisas na sua Eva. Toma atitude. Aleluia, Deus. Tome atitude, irmão. Se você vê alguma mensagem aí no celular, tome atitude. Você é um Adão. Glória! Adão estava lá ouvindo, mas nem sequer abriu a boca para falar. Ele estava convencido, estava gostando daquela conversa. Mulher ouvindo. Você sabia que o homem que é o mais sensível
o órgão mais sensível da mulher é a audição. Você sabia disso? Audição. Não deixa que a sua amada fique ouvindo conversa de homens. O que fez você ser hoje marido e mulher? O que fez você ter hoje a tua namorada? Não aquela palavra que você falou para ela, amor, eu te amo. Quando ela ouviu aquele eu te amo pela primeira vez, fez algum efeito? Hoje vocês são um casal. Ó, Adão estava lá, mas não tomou atitude nenhuma. Agora eu vou voltar para vocês, irmãs. Eva, escuta, algo importante aqui. Quem enganou no jardim não foi Adão que enganou Eva. Quem enganou o outro? Foi a Eva que enganou Adão. Irmão, você pensa que você é mais inteligente? Não. Não. Quem enganou no jardim não foi Adão que enganou a mulher. Por mais que você pense que está fazendo coisas escondido, que a mulher está sabendo, não. Quem enganou no jardim não foi Adão, foi a Eva que enganou o Adão. E o Adão caiu nas falas da Eva e o pecado entrou no mundo. Mulher, vigia com as suas atitudes, com o seu comportamento. Dentro do lar tem que ter o quê? Transparência. Não pode ter engano. Se começar a ter engano dentro do lar, estamos saindo da direção de ser um casal. Amém? Amém, igreja? Se tiver alguma coisa que você está guardando melhor de segredo, quando voltar em casa, chama o seu querido, fala para ele, amor, tem alguma coisa que eu quero confessar para você, que eu guardo esse segredo muitos anos, mas eu quero confessar. Fala para ele, conversa com ele. Ele é seu amado, ele vai te perdoar, ele vai entender. Transparência dentro do relacionamento tem que existir. Amém, igreja? Amém. O casal, Adão conheceu a Eva, nasceu o primeiro filho de nome Caim. Escuta, a Eva quando ganhou Caim, falou, finalmente Deus me deu um homem. Olha a alegria dela, Deus me deu um homem. Uau, mãe, viu a Caim falou que não, este aqui é o que Deus me deu. Às vezes, mãe, quando nasce o seu filho, ele pensa que esse filho aqui vai ser alguém da família. Esse filho, ele aqui vai ser uma pessoa que vai me representar. Este filho vai ser aquela pessoa que vai me ajudar. Você sabe o segredo por que nossas mães africanas fazem muitos filhos? Mais africanos fazem muitos filhos, temos muitos irmãos, porque entre um dos filhos, os pais esperam que entre um dos filhos, um deles arruma um emprego bom, tenha um bom estudo, cresça, trabalha para ajudar a família. Nossas mães africanas não sabem quem os filhos vão poder ajudar. E quando você vê uma família africana, uma família grande, é porque a mãe estava procurando entre um dos filhos, um deles. E eu vou trazer aqui um exemplo da minha família. Meus irmãos, eu sou filho primogênito. Atrás de mim eu tenho 5 irmãos. Mas é triste contar para vocês que na minha família, entre meus irmãos, somente eu e a minha irmã caçula, que a gente gostou de estudar, gostava de se formar. E graças a Deus, o estudo levou eu e a minha irmã, somos diferentes de outros irmãos. Outros irmãos não gostavam de escola, matavam aula direita. Hoje, meus irmãos que estão lá em Angola estão pagando preço. Não tem emprego. Alguns deles mal sabem escrever o nome deles.
E eu, quando eu estava lá na Angola, eu colocava pessoas trabalhando embarcado. O pastor da Conceição está aí, ele é testemunho, sabe? Eu colocava pessoas, indicava pessoas para trabalhar embarcado, porque eu trabalhava lá no alto mar, nos petróleos, embarcado. Eu indicava pessoas para trabalhar, mas o meu próprio irmão não conseguia indicar ele para trabalhar, porque mal sabe escrever o nome dele. E hoje esse irmão que estão lá, depende de eu, às vezes, mandar um dinheiro para ele, sobreviver com a família dele, com os filhos dele, depende de mim. Depende da minha irmã que mora na França, mandar um dinheiro. Eu e a minha irmã que mora na França, que pagamos aluguel da casa da nossa mãe, todos 6 meses. Lá na Angola, aluguel da casa é em 6 meses. Aqui é todos os meses, mas lá é em 6 meses. E quando chega 6 meses, eu já tenho que preparar, que daqui a pouco tenho que mandar dinheiro, para a minha irmã mandar parte dela, para nos pagar o aluguel da casa da nossa mãe. Todos os meses eu mando dinheiro de alimentação para minha mãe, porque meu pai já é falecido. Por quê? Porque eu procurei traçar um caminho diferente entre os meus irmãos. Eva olha para Caim e fala que é ele. E depois, quando nasce Abel, não fala nada. Na mente da Eva era o Caim, o menino que tinha que ser a pessoa que vai andar com Deus. Mas só que ao decorrer da vida, você conhece muito bem a história. A Bíblia diz que Caim matou seu irmão Abel. Algo que me chama a atenção mais uma vez aqui: Caim pecou, assassinou o irmão dele. Ele não foi à busca de Deus. De novo Deus vai atrás do homem. Pergunta para Caim: Caim, o que fizeste? Você está entendendo? O amor de Deus não tem fim, não tem limite. Foi Caim que pecou, assassinou o irmão dele, mas não foi atrás de Deus. De novo Deus vai atrás do Caim. Pergunta para ele: o que fizeste? A mesma coisa que Deus perguntou no pai do Caim, no Adão lá no jardim: Adão, onde estás? Deus precisava de confissão de pecado. E Deus olha para Caim e fala para ele: o que fizeste? Esperava Caim confessar. E mesmo assim, o Adão no jardim do Éden não foi humilde. Mesma coisa também, tal pai, tal filho. O Caim também não foi humilde. O homem mal educado da Bíblia, foi o Caim. Chegar a ponto de perguntar para Deus: porventura eu sou guarda do meu irmão Caim? Estava fugindo da responsabilidade dele como irmão mais velho. Escuta, tu és filho primogênito, estás aqui. Você tem a responsabilidade de você controlar, cuidar, tomar conta, vigiar pelos seus irmãos. Caim estava fugindo da responsabilidade dele como irmão mais velho. Fala para Deus: por acaso eu sou guarda, vigia do meu irmão? Deus fala para ele: sim. O sangue do Abel está clamando até a mim. O sangue do Abel está clamando até a mim. Deus esperava que Caim reconhecesse o seu pecado, mas não reconheceu. Foi mais uma vez orgulhoso igual o pai dele. Você conhece a história. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas. E entre uma das filhas que Adão e Eva nasceram, uma delas, é que a Bíblia não relata, mas como são eles que povoaram a terra, Adão e Eva tiveram mais filhos além de Adão e Eva. Tiveram mais além de Caim e Abel. Tiveram mais filhos. Entre essas filhas, uma das filhas é que Caim casou. E agora começa a história do Caim. Acabou a parte do Adão. Agora começa a parte do Caim. Projeta para nós Gênesis. No mesmo Gênesis 4. Vai para
17. Gênesis 4, 17. Gênesis 4, 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Presta atenção nesse nome. Na Bíblia tem 2 Enoque, tem 2 Lameque. Esse Enoque aqui não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Não. Tem 2 Enoque e 2 Lameque. Esse Enoque aqui, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho. Quer dizer que aquela cidade aí, de nome Enoque, Caim deu o nome daquela cidade em nome do filho dele. Enoque, cidade de Enoque. Continua. 18. E Enoque nasceu Irade. Preste atenção nos nomes. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusalém. Metusael, que é Metusalém. E Metusalém gerou a Lameque. Prestam os nomes. Continua. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Adá e o nome da outra Zila. Agora preste atenção nos nomes. Os filhos de Caim. Cada um dos filhos foi fazendo a sua geração. Se você contar na genealogia de Caim, quando Deus falou que quem matar o Caim, eu vingarei dele 7 vezes. É porque atrás do Caim, Deus estava vendo 7 gerações. Você pode aplaudir para Deus? Agora você vai entender por que Deus não matou Caim. E por que Deus colocou uma marca para ninguém matar o Caim. Mas Deus poderia matar o Caim, meu irmão. Poderia lhe matar. Quando ele viu que ele era rebelde demais, poxa, você não tem nem respeito a mim como Deus, eu vou matar você. Deus poderia matar o Caim, mas Deus disse, não vou te matar. E Deus colocou um sinal: quem matar o Caim, Deus vai vingar dele 7 vezes. Sabe por que o número 7? Porque na Bíblia, uma geração passa depois de 70 anos, tira o 0 e fica 7. Está lá em Salmos. 70 anos é o ano de uma geração. Deus estava vendo atrás do Caim 7 gerações. Deus precisava povoar o mundo, porque a ideia de Deus sempre foi multiplicar-vos e encher a terra. Mas agora ficou só agora Caim. Mas Deus olhou atrás do Caim, tinha uma geração que ele precisava continuar a história. Uma geração que tinha que marcar a sua época, marcar o seu tempo. E aí começaram a nascer os filhos. Nasceu o primeiro filho. Só que esses filhos, quando foram nascendo, em todos os filhos, a Bíblia diz o seguinte. Volta para 17, irmão, por favor, volta para 17. 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela conheceu a luz de Enoque. Enoque, esse homem Enoque, Deus estava a procurar dentro da descendência de Caim alguém que ele poderia começar com ele uma boa geração. Que pelo menos um dos filhos de Caim começasse a reconhecer e adorar Deus. Já que vosso pai, Caim, pecou, assassinou, agora eu estou em busca de alguém que vai reconhecer que eu sou Deus. Enoque. Diz a Bíblia que Enoque teve filhos. Depois de certo tempo, Enoque morreu. Eu quero que você fale comigo. Enoque morreu. Enoque morreu. Aham, ok, continuando. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme seu nome. Vai lá, 18. E Enoque nasceu Irade, ok? Irade também nasceu, chegou também a sua época, cresceu, também teve filho. Mas Irade também morreu. Fala comigo, Irade também morreu. Aham, ok. E gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Agora vamos para
para nesse nome Lameque. Quem foi esse Lameque? Deus sempre estava buscando. Deus tinha gostado muito do Abel. Mas só que Abel foi assassinado. Agora, por quem for começar uma geração de adorador? Lameque. Avança, irmão. Lameque. Quem foi esse Lameque aí? Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Lameque, em vez de começar a levantar a adoração, sabe o que Lameque fez? Foi o primeiro homem polígamo. Deus falou lá no jardim: o homem e a mulher serão uma só carne. Sim ou não? Um homem para uma mulher. Agora esse homem ali, Lameque, ele arruma 2 mulheres. É o primeiro homem na Bíblia polígamo. Arrumou 2 mulheres. A poligamia começa com esse camarada aí. Agora veja o que esse Lameque fez. Continua, irmão. A Ada deu a luz a Zabal. Este foi o pai dos que habitaram em tendas. Olha aqui. Agora vamos lá. Tiveram 3 filhos. Lameque teve 3 filhos. O primeiro dele, o nome de Jabal. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e que tem gados. Pasta de ovelhas começou com isso aqui. Pastores e pastear ovelhas. Começou com o filho do Lameque, Jabal. Está vendo? O pai Caim foi assassino. Mas agora nasce o filho Lameque. O filho Lameque, ele torna polígamo. O que mais me irrita é que esse homem Lameque, ele faz uma canção de amor para suas 2 mulheres. Sabe o que esse homem fala naquela canção? Está se orgulhando e falou assim: ó mulheres de Lameque, escuta a voz de Lameque. Eu matei um homem porque ele me feriu, e outro lhe matei porque ele me punhalou. Puxa, calma ali. Passa essa passagem bíblica aí. Vai lá, avança, irmão. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa. Vou voltar aqui, avança. Zila também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre, ferro e a irmã de Tubal. Continua. E disse Lameque, olha aqui onde ele fala. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Isso é uma canção, ele está cantando. Em outras versões fala que ele está cantando para as mulheres, ele fez uma música para as mulheres. O que ele está dizendo? Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se o Caim, pai dele, matou somente Abel, ele matou 2. Está entendendo aí o crime dobrado? Está vendo o problema? Está o pai, está o filho. Pai matou somente Abel, 1, mas ele agora assassinou 2. Ainda ele sente a alegria de fazer música para cantar para a tua esposa dele, minhas mulheres. Aí como se fosse alguém pegou no violão para tocar: minhas mulheres, vocês sabiam que eu matei 2 homens? Eu matei um jovem porque ele me feriu, e outro jovem porque ele pisou em mim. Quer dizer, para ele estava gostando, hein? Por ele assassinar 2 homens. E diz a Bíblia que ele nasceu 3 filhos. O primeiro filho, ele foi o homem que começou com o gado. Olha que brilhante. Esse homem foi o primeiro homem que começou a pastear os gados. E o segundo filho, irmão, volta para 20, por favor. E deu à luz a Zabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas. Vai lá, 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha onde começa o instrumento musical. Você está entendendo aonde começa o instrumento da música?
o segundo filho de Lameque, foi o pai dos que tocam harpa. Ai. Aqui eu vou citar um pouco, irmão. Fala para teu irmão, qual é o seu dom? Pergunta para ele, qual é o seu dom? Este filho nasce com o dom de tocar harpa e tocar flauta. Uau! Deus habita no meio de louvor e adoração. Aqui começa o instrumento musical. Deus coloca uma mente brilhante neste menino de nome Jubal. Foi ele que começou a criar instrumento musical. Mas só que instrumento musical, sem a presença de Deus, nada vale. Irmão, você pode ser bom em tocar violão. Te convida para você tocar nas festas. Te convida para você tocar nos casamentos. Você tem um dom, você tem a arte, muito bem. Deus é que te deu aquela mente brilhante para você saber tocar violão. Muito bom. Deus que deu aquele dom para você tocar contrabaixo. Muito bom. Mas cadê a presença de Deus naquilo que você faz? Cadê a presença de Deus? Esse menino era um bom menino em tocar harpa. Mas eu, quando vejo na Bíblia, eu vejo o menino Davi. A Bíblia diz que quando Davi tocava harpa, o espírito maligno que estava no Saul fazia o quê? Saía, ia embora. Quando você toca instrumento com a presença de Deus, é aonde Deus começa a se alegrar. Agora eu queria que você pensasse, o dom que Deus te deu, o que é que você faz com ele? Tem muita gente que sente bom, gosta de ser convidado, de tocar nos shows, nos eventos. É bom ter fama, ser reconhecido, as pessoas te conhecerem. Você toca demais, você canta demais. Mas será que está acompanhado com a presença de Deus? Esse menino estava vazio. Nessa noite eu estou falando para quem levita aqui, para quem toca. Não adianta tocar sem a presença de Deus. Não adianta cantar sem a presença de Deus. Não adianta adorar sem a presença de Deus. Avança. 21. E Zira também deu à luz Tubal-Caim. Olha o terceiro filho. E Zira também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Os 3 filhos de Lameque tinham uma mente brilhante. Esse terceiro filho foi ele que descobriu o ferro. Foi com ele que começou a fazer espadas, instrumentos de guerra, bronze. Foi com ele que começou a fazer instrumentos de guerra. Um menino com mente brilhante, filhos, mas só que toda a obra da arte brilhante que ele teve tinha, faltava a presença de Deus. Gênesis 4. Gênesis 4. Gênesis 4. Não, vamos para Gênesis 5, por favor. Gênesis 5. Agora vamos ver algo importante aqui que me chama a atenção. Gênesis 5. Gênesis 5, 4. Está projetado? Este é o livro das gerações e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete. Presta atenção nesse nome. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Avança. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou seu nome de Adão no dia em que foram criados. Avança. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Olha aqui. Agora começa aqui o problema. Aqui começa. Todos os filhos de Caim
Foram nascendo, crescendo, fazendo filhos e morreram. Mas agora chegou um menino aqui de nome Sete. Quem foi esse Sete? Avança. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos e gerou filhos e filhas. Está vendo aí? Provavelmente a mulher que Caim casou estava aí, ó. Filhos e filhas. Aí, ó. Continua. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Está vendo? Adão gerou filhos e morreu. A história continua. Nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu. Continua. E viveu 705 anos e gerou a Enos. Continua. E viveu Sete depois que gerou a Enos 800 anos e gerou filhos e filhas. Ainda não falou de morreu. Você está entendendo? Ninguém está falando nada de Sete ainda. Não falou de Sete se morreu ou nada. Adão e Eva gerou filhos e morreram. Todos geraram filhos e morreram. Mas na vez de Sete não falou nada. Vamos continuar. Continua. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Continua. E viveu Enos 900 anos e gerou a Cainá. Agora, irmão, desce até parar 15. E viveu Malael 100 anos e gerou Jared. Todos esses nomes estão aparecendo aí. Nasceram, cresceram, casaram e morreram. Avança. E viveu Malael depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Também morreram. Avança. E foram todos os dias de Malael 800 anos e morreram. De novo morreram. Você está entendendo aí? Todo mundo está morrendo. Todo mundo está morrendo nessa família. Continua, irmão. E viveu Jared 162 anos, gerou a Enoque. Surge aqui Enoque. Avança, irmão. E viveu Jared depois que gerou a Enoque com 800 anos e gerou filhos e filhas. Jared também morreu. Avança. Foram todos os dias de Jared 962 anos e depois de Jared também. Que tristeza. Avança, irmão. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Avança. E andou Enoque com Deus. Finalmente. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Quando a Bíblia sublinha e andou Enoque com Deus, lembrando que este Enoque não é aquele primeiro, não. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Finalmente agora alguém aqui começou a andar com Deus. Continua. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Avança. E andou Enoque com Deus. Olha aqui agora. Agora o verso começa a mudar. Jared nasceu, cresceu, teve filho e morreu. Caim nasceu, cresceu, teve filho e morreu. Tubal e Caim nasceu, teve filhos e morreu. Enoque andou com Deus. Agora olha aqui, ó. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Você está entendendo que agora finalmente a vida da família começa a marcar a diferença? Através do Enoque que andou com Deus, nasceu um filho, olha. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais? Como assim se todo mundo morria? Está entendendo que um dos filhos do Caim veio fazer a diferença? Pai errou, assassinou o irmão dele. Depois veio Lameque. Lameque matou 2.
A história continua ali. Nasceu, cresceu, casou, morreu. Nasceu, cresceu, casou e morreu. Nasceu, cresceu, casou e morreu. Mas quando chega a vez de Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Depois não se achou. Ele foi arrebatado. Finalmente, um dos filhos que andou com Deus mudou a história da família. Mudou a situação. Todo mundo morria, mas na vez dele não se achou. Enoque foi arrebatado. Agora pergunta para quem está seu próximo. Qual é a coisa? Fala para ele, qual é a coisa que você faz de diferente na sua família? O que é que mostra que você é diferente de todos? Irmão, deixa eu falar para você. Na sua família tem pessoas que vão estar contra você quando vê o seu brilho. Tudo que eles fazem não dá certo, mas quando você começa a fazer, as coisas começam a dar certo. E aí vai levantar lutas. É porque você veio para fazer diferença. Você veio para fazer diferença. Você não é Jarete. Você não é Tubal-Caim. Você não é Jejubá. Você não é Lameque. Você não é Caim. Mas você é descendência do Enoque. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você não vê, por exemplo, que você passa lutas na sua família? As pessoas sempre levantam luta contra você. É porque você veio para fazer diferença na sua família. A Bíblia diz aqui que o Enoque andou com Deus. O segredo é só andar com Deus. Aleluia! Anda só com Deus. Esse é o segredo. Se eu começar a te contar a minha história, como eu cheguei aqui no Brasil, irmãos. Quando eu cheguei no Brasil, foi triste a minha história. Mas eu cheguei aqui no Brasil, eu falei para Deus assim: Deus, eu vou viver dessa agenda, só pregar. Eu não vou cobrar nada. De graça recebi, de graça Deus me deu, de graça também vou dar. Um dia desse eu fui numa igreja, porque eu morei lá em Salvador, na Bahia. Tem um pastor que ligou para mim, uma igreja muito famosa lá na Bahia, em Salvador. Ligou para mim assim: quer ter meu telefone ver, era meu assessor de agendas. Ele atendeu, falou: eu quero conversar com o missionário de Angola, o Jefter. Não, mas eu sou assessor dele da agenda, pode falar comigo. Eu quero que você me fale quanto é que ele cobra de oferta para pregar. Quero trazer aqui na minha igreja. O Silas, que era meu assessor da agenda, falou: não, mas ele não cobra nada não. Não, eu quero que ele estipula preço, passa o celular para ele. Eu peguei no celular e falei: pastor, Deus te abençoe, mas eu não cobro nada. Ele falou para mim assim: se você não falar o preço de quanto é que você cobra, eu não vou te trazer aqui. Eu falei para ele: pastor, Deus te abençoe, mas eu não coloco o preço nas costas de Deus. Glória a Deus! Meu Deus, é forte, hein? E esse Silas, meu assessor, falou assim: Jefter, meu filho, você toca, você canta, você fala 6 idiomas, você viajou em vários países, você tem a graça de Deus. Cara, história que você tem como homem de Deus, missionário. Muitos pastores aqui no Brasil nem chegam nem um terço perto de você, mas ele cobra um cachê. Começa a cobrar. Eu falei: meu irmão, não. É assim que eu trabalho com meu Deus. Falei isso para Deus. É assim que eu trabalho com Deus. A própria igreja que me convidar é que possa me dar oferta de amor, sem eu estipular preço. A própria igreja que Deus tocar no coração deles para me ofertar, que me oferta. Mas eu não estipulo preço para as coisas de Deus, não. Não. E esse pastor não me ajudou mesmo, não me ajudou. E Deus, ele honra a gente. E eu falei assim para Deus: Deus, mas quando eu fazer 7 meses no Brasil, quando eu tocar a porta de emprego, abra as portas de emprego para mim. E justamente quando fiz 7 meses no Brasil, eu morava na casa do amigo meu, pastor lá em Salvador. Chegou uma mulher que eu nem conhecia ela. Ela foi lá para tirar xerox. Quando ela me viu, pensando uma mulher de Deus, que nem me conhecia, começou a ministrar para a minha vida. Começou a entregar tudo de Deus para a minha vida. Falou para mim assim: eu estou vendo você assinar uns papéis. Você é pastor? Ela nem me conhecia. Eu falei:
como é que tu me conhece? Falou, você é um cara de coração bom. Estou vendo você assinar uns documentos, não sei o que é, mas se prepara que algo grande está chegando na sua vida. Eu pensei que aquela revelação que ela estava passando para mim, porque eu estava preenchendo os documentos para pedir o visto para ir para a França visitar minha irmã, que mora lá na França. E eu preenchi o formulário para dar entrada para a solicitação de visto da França. Eu pensei que era aquilo. Mas quando fui deixar o currículo numa dessas escolas elite do Brasil, para trabalhar como professor, meu celular tocou. Me ligaram para a entrevista. Quando cheguei naquela escola, irmão, eu nunca vi uma entrevista daquilo. Eu passei em 8 setores, 8 pessoas para me entrevistar. E a última dela me colocaram no centro. 7 pessoas me cercaram, me colocaram no centro. Cada um fazia pergunta diferente. Foi uma semana só de entrevista. No final de contas, depois, meu celular tocou. Fulano, você passou na entrevista, a vaga é sua. E aí ele começou minha história profissional no Brasil. Mas lá atrás eu disse para Deus, eu não vou estipular preço para nada. Mas quando chegar 7 meses, a porta que eu trocar de emprego, abre a porta para mim, Senhor. E a porta abriu. Hoje eu trabalho na VAR. Sou instrutor técnico de segurança. Pela honra e misericórdia de Deus. Mas, para eu chegar naquele lugar, foi uma luta. Na primeira empresa que eu passei na área da Vale, pessoas que desmereceram de mim, me humilharam, falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Não, você não tem jeitinho brasileiro, você não vai longe. Mas essas pessoas que me humilharam lá atrás, por eu ser negro, tá? Por eu ser estrangeiro, alguns deles sentaram lá no centro de treinamento e eu treinei eles. E essas pessoas me vejam crescer na área da Vale e falam, uau, é ele que hoje está aí? Deus, ele sabe orar quando você anda com ele. Aleluia. Não estou me achando especial mais que outro estrangeiro que vieram no Brasil, que mora no Brasil. Mas graças a Deus, eu posso testemunhar milagre de Deus na minha vida. Graças a Deus, milagre de Deus na minha vida. O segredo, andar com Deus. Finalmente, um dos filhos mudou a história da família. Sabe por que José foi traído para seu irmão? Porque Deus estava vendo dentro de José que ele não compactuava com a maldade que os irmãos deles tinham no coração. José andava com Deus, por isso é que Deus lhe honrou. Na sua família, você quer marcar a diferença? Ande com Deus. Ande com Deus. Meu pai nunca subiu avião, que Deus o tenha. Meu pai nunca subiu avião. Nunca na vida dele. Primeira vez que meu pai, falei para ele, pai, eu vou viajar. Eu vou fazer formação lá na África do Sul, quando eu estava na Angola. Meu pai ficou assim, o quê? Você vai viajar? Vai subir avião? Sim, pai, vou de avião. Meu Deus, meu pai ficou alegre demais. Que Deus te proteja, meu filho. Meu pai chegou e começou a jogar saliva na minha cara, na minha testa. Sabe o que é isso aí? Jogar saliva é como se fosse sorte. Na tribo do meu pai, quando o filho ganha uma coisa boa, tem que começar a jogar saliva na testa dele. Deus te abençoa. Eu falei, pai, para com essa coisa aí, ó. Eu não sou dessas coisas ali. Tem coisa de trigo. Não sou dessas coisas aí, não, pai. Só a sua bênção, só falar, Deus te abençoa, já é suficiente. Porque tribo africano, irmão, tem essa coisa, se você não tiver o olho aberto no espírito, você vai entrar no pacto da maldição da família. Então, da maldição está pensando que é coisa boa, mas não é coisa boa, não. Está aí o pastor que avança. Às vezes vão falar para você, filho, vem cá, passa aqui, ó. Sai, dá uma volta, passa aqui de novo. Está mandando você passar debaixo dos pés do tio. Não é bênção, não. Mas para quem não sabe, pensa que estão te abençoar. Mas você vai ficar por baixo do jugo daquele tio. Mas eu não compactuei com aquilo. Falei para meu pai, simplesmente fala que Deus me abençoe é suficiente. Precisa jogar saliva na minha testa, não. O que é isso? Que nojento, pai.
precisa fazer isso aí, não. Isso aí é da vossa tribo lá. Comigo não funciona, não. Enoque andou com Deus. Mas você sabe quantos anos, vou terminar aqui, sabe quantos anos Enoque andou com Deus? Vou tocar num ponto importante aqui. Hoje, pessoa que acha que é crente, não quer se juntar na reunião da família só porque ele é crente. Enoque andou com Deus aonde? No céu ou aqui na terra? Me responde, no céu ou na terra? Aham. Mas hoje tem crente que eles acham que é crente. Não posso tocar na cerveja. Não quero quem toma cerveja perto de mim. Reunião de família. Não vou fazer parte do grupo de zap, eu sou crente. Eu sou crente. É o quê? Já está de família, casal? Eu sou crente, eu sou pastor, vou não. Tem quem pensa que por ser crente, andar com Deus, é se fechar na igreja, se fechar em casa, não querer contato com ninguém. Enoque andou com Deus aonde? Para provar que você anda com Deus, você tem que conviver com o mal perto de você. Aleluia, Deus. Não pratica o mal, mas o mal está perto de você aí, está perto de você. José andou com Deus, mas ele não se afastou dos irmãos dele, não. Cristo, Messias, veio na terra, mas era santo. Cristo conversou com mulher prostituta, mas hoje crente. Vou falar uma coisa que me deixava raiva, chateado na África, chateado mesmo. Eu vi alguns pastores angolanos se sentindo santo demais, santo demais, até o ponto de pastor falar assim: no casamento da minha filha não vai tocar música mundana, não vai entrar cerveja. Calma aí, irmão, peraí. Casamento não vai ser na igreja, não, ele vai ser na ação, não vai ser lá no sítio. Será que todo mundo é a família da sua sogra, da sua nora, são crentes? Calma aí, irmão. Se for aqui na igreja, tá bom, pastor. Proíbe cerveja aqui na igreja. Proíbe música mundana aqui na igreja. Mas vai ser no sítio. Agora o pastor quer monopolizar todo mundo agora. Que vai no casamento, só tem que tocar música da igreja. Mas o que é isso? Tem que saber que na parte da sua filha que vai casar, tem pessoa que não é crente. Quem não é crente, quem dança música do mundo, que dança, o problema dele. Mas eu sou crente, vou ficar na minha. Quem toma cerveja, o problema dele, que tome. Mas eu sou crente, vou ficar com Coca-Cola. Quem pula para dançar com o duro, o problema dele, pula, dança com o duro. Mas eu vou ficar naquele glória, glória, glória ao Senhor. Na minha. Agora querendo monopolizar todo mundo, não. Enoque andou com Deus, não se afastou das pessoas do mundo, não. Para mostrar que você é crente, tem que andar com pessoas que não são de Deus, mas você é filho com aquele que te chama. Você é filho no propósito. Filho no propósito. Na sua família tem pessoas que não são crentes, mas você não pode fugir deles, não. José não abandonou a casa do pai dele, porque o irmão dele deu a mão. Não, conviveu com eles. Jesus Cristo, a Bíblia fala lá em João, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Jesus não pediu para o pai: pai, me tira daqui. Não me receberam, me tira daqui para eu voltar logo para o céu. Não. Ele conviveu junto. Conviveu junto. Anda com Deus, mas você tem que saber o seu limite. Até onde que eu sou crente, aonde é que eu posso ir, aonde é que eu não posso ir. Por que apóstolo Paulo hoje é chamado de apóstolo de gentio? Sabe? Apóstolo Paulo é chamado de apóstolo de gentio, porque apóstolo Paulo convivia com gentios, gregos, pessoas que não eram judeus, não eram crentes. Mas hoje nós queremos fugir. Se Deus te mandar para você entrar no bar para evangelizar, vai falar não? No bar, não vou entrar no bar, não. Eu sou santo. No bar. Vão viver no bar, vão pensar que eu estou
tomar cerveja. Não, você entrou no bar não para tomar cerveja, não para dançar música mundana. Você entrou no bar para comprar uma Coca-Cola. Você entrou no bar para poder evangelizar uma alma que Deus te mandou para você ir lá. Você já leu na Bíblia um homem de nome Ananias? Ananias era um ancião que Deus usava. Mas durante a viagem do apóstolo Paulo, quando era ainda Saul, matador, o apóstolo Paulo ia para matar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo se encontrou com Deus. Deus agora usa Ananias, diácono, ancião. Deus falou para ele: Ananias, vai na rua tal, no endereço tal, tem lá alguém que eu preparei, vai orar para ele. Ananias falou: que é? Saul? Aquele homem? Já ouvi dizer que ele matava a pessoa. Eu vou lá orar para ele. Não, eu sou santo. Deus falou para ele: não diga que o que eu santifiquei, não diga que está impuro. Já está santificado. Vai orar para ele. Está vendo? Ananias não queria ter contato com Paulo porque é assassino. Mas Deus está falando para você nessa noite: anda com Deus para marcar diferença, mas não foge das pessoas do mundo. Anda com Deus. Amém? Amém. Você pode aplaudir para Deus. Agora, nessa palavra que foi pregada aqui, como é que está a sua vida? Faz análise. Como é que tem sido a sua caminhada com Deus? Faz análise. Como tem sido a sua análise, a sua caminhada com Deus? Você se afasta das pessoas porque você vai à igreja? Acha que todo mundo é pecador? Todo mundo não presta? Você é o santo? Como é que eles vão saber de Jesus se ninguém falar para ele de Jesus? E você que tem que chegar perto para falar para ele de Jesus, na sua família. Na sua família. Eu vi no ministério que o pastor dizia assim: tomar banho na praia é pecado, porque na praia tem demônios. Eu vi da Assembleiana, raiz mesmo, aquela Assembleia raiz. Meu pastor falava assim que o obreiro não pode sair nem de bermuda na rua para ir comprar pão na padaria. Você vai ficar de disciplina. Mas não pode, meu Deus, o que é isso? Não pode. Irmão, quando vem na igreja, nossa Assembleia de Deus da Angola, quando vem na igreja, obreira tem que estar de véu na cabeça. Não pode estar de calça. Sabe o que acontece? Quando vinha alguém que não era crente, uma irmã que não era crente, via de curtinha, né? Uma saia curta aqui, na igreja. Sabe o que as irmãs faziam? As obreiras pegavam um pano, muda de pano, cobriam ela, para não aparecer a parte de perna dela. Vinha uma irmã que não é nem crente, com cabeça descoberta, e entregava um pano para o véu para poder cobrir a cabeça. Sabe o que foi acontecendo depois? Os crentes, as ovelhas começaram a fugir da igreja. Deixa a pessoa vir do jeito que ele está, mas quem vai mudar ele é a palavra de Deus. Não estamos entendendo nada. Pessoas começaram a fugir da igreja, sair da igreja. Hoje, se você ir no nosso ministério lá, é Assembleia de Deus, mas agora é liberado. Liberado, pode vir no culto com seu cabelo sem véu. Mas se você vai trabalhar no altar, vai estar no ministério, mulher não usa calça. Isso continua até hoje. Tem muita coisa que é doutrina dos homens. Tem muita coisa que é doutrina cultural, judeu, queremos trazer até aqui. Irmão, quem aguenta conviver com uma mulher que não corta cabelo? Desculpa o tempo, vou falar. Está nos falando aqui de andar com Deus. Quem aguenta conviver com uma mulher que não corta? Entenderam, né? Quem aguenta isso? Mulher que não depila. Quem aguenta ver com mulher que não pode passar perfume? Quem aguenta ver com mulher que não pode nem colocar em cima? Quem aguenta conviver com esse tipo de camarada? Mas hoje tem igreja que a doutrina é assim, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode passar batom, não pode fazer isso, não pode aparecer bonita, tem que ficar toda jogada.
Misericórdia. Se a Érica fosse toda jogada, eu estaria longe dele. Sério, irmão. Está vendo a pastora Beatriz, com todo o respeito? Está vendo que é linda. Ó, pastor aí, não se apaixonou? Beleza dela. Mas hoje tem doutrina dos homens, não pode usar brinco. Você santa, não pode usar brinco. Não entende nem o porquê que a Bíblia fala. Apóstolo Paulo falou que não pode usar brinco, não pode usar isso. Mulher não pode usar calça. Não pode, homem não pode cortar cabelo. Não entende o porquê. Aquilo é algo cultural. Cultural. Não tem nada a ver com a cultura do Brasil. Cultural, irmãos. Vamos parar de pegar coisa que é cultura trazer na igreja. Não. Anda com Deus. Mas aprende também que você está aqui ainda. Na terra, você não está no céu, você ainda está aqui na terra. Você é sujeito a ver pessoas que não são crentes. Você já leu lá no João, aquele casamento que Jesus foi com a sua família? Naquele casamento aí que Jesus foi convidado, hein? Jesus foi convidado. Maria, tudo indica que Maria era alguém da organização. Maria estava na organização. Será que Jesus fugiu para ir no casamento? Não, foi lá com os discípulos dele. Mas hoje tem pastor. Não vou no casamento, não. Vou ficar em casa porque eu sou santo. Pastor não quer ir. Só quer ir no lugar onde está falando toda hora só de Deus, toda hora de Deus. Não, você pode ser convidado para a família, para a reunião de família. Participa, faz parte. Você é um ser humano. Você é um homem, está indo aqui na terra. Você é sujeito a viver aqui. É sujeito aqui. Mas eu já vi crente, casou, tá? Casou, mas quando casaram, porque essa mulher é muito crente demais, quando casaram, foram para a lua de mel. Meu Deus, chegando na lua de mel, o pastor todo alegre que agora eu vou cantar um louvor aqui, na lua de mel. Hoje é louvor e adoração hoje. Ô glória! Mas aí ela falou, quando viu o pastor, não pode não, é pecado. Não pode não me toca. Você não é pastor? Não pode. Mas calma aí, Val. A gente já é casado. Já casamos. É normal. Não, pastor, não pode. A santidade é demais. E tem gente que pensa que pastor é extraterrestre, né? Extraterrestre. Pessoal, o outro mundo. E uma coisa que eu digo que é muito triste aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando um pastor comete uma falha só, sabe o que a igreja brasileira faz? Bane ele nas redes sociais, bloqueiam ele, excluem ele. Diferente de nós lá na Angola, quando um pastor da igreja falhou, cometeu, a igreja pune. Deixa de disciplina, ele fica em disciplina de 2 anos, 4 anos, 6 meses, mas a igreja acolhe ele, continua ajudando ele. Mas no Brasil, se um pastor cair, acabou. Acabou. Porque estamos achando que o pastor é um santo homem de Deus que não pode pecar, não pode ser falho. Não. Somos falhos. Deus tocou para mim falar nisso, para você entender isso aí. Se um dia alguém chegar a falar para você, você não está sabendo que o pastor José fez isso, a pastora Beatriz fez isso, você fala para ele é o homem, é o seu homem, é um ser humano, é falho. Ajuda ele em oração, acolhe nosso pastor, continua ajudando a orar para ele, porque somos ser humano e somos sujeitos a errar. Amém, igreja? Fecha seus olhos. Você tem notado que você tem marcado a diferença na sua família. E você tem vivido lutas. Porque Deus levantou você na sua família para você ser diferente. Mas essas lutas estão vindo para atrapalhar a sua caminhada com Deus. Deus está falando para você. Não se corrompe, meu filho. Não se corrompe, minha filha.
Do jeito que Deus acumulou Enoque, arrebatou ele, não deixou Enoque viver a morte, não deixou Enoque experimentar a morte. Deus vai te honrar também. Pai, nessa noite eu te apresento teus filhos. A sua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, ajuda aquela pessoa que está passando um tipo de luta na família, simplesmente porque ele decidiu andar contigo, marcar a diferença no meio da família. Ajuda aquele seu filho que na empresa onde ele trabalha decidiu andar contigo, por isso é que está olhando ele diferente, está sendo julgado, criticado, porque não compactua com as coisas erradas. Senhor, na escola, na faculdade, ajuda aquela sua filha, seu filho, que ele mostra ser diferente e andar contigo. Ajuda ele, Pai, ajuda ele. Tu tens levantado José nas famílias nessa noite, tu tens levantado Enoques nas famílias nessa noite. Pai, continua capacitando, porque não é fácil. Enoque andou contigo numa terra corrupta, numa população corrupta, mas ele não se corrompeu. Senhor, não permita que nenhum dos teus filhos que anda contigo, que se corrompe, Pai, que marca uma diferença na sua família, marca uma diferença na sua geração. Caim não marcou diferença, Lameque não marcou diferença, Jaré não marcou diferença, Tubal, Caim não marcou diferença, Jabal não marcou diferença, mas Pai, Enoque marcou diferença. Eu profetizo como teu servo nessa noite, você que tem sentido a mão de Deus na sua vida, você que tem andado diferente com Deus, Deus está falando para você que está chegando a hora de Ele orar a sua vida pela fidelidade de você caminhar com Deus. Deus não vai deixar você passar necessidade, pela fidelidade que você tem com Ele. Senhor, abençoa os pastores dessas igrejas, abençoa o pastor José Orlando, abençoa a pastora Beatriz, Pai, os anjos dessa igreja, Pai, que eles sejam referência para os seus filhos na fé nesta igreja, que os filhos na fé sejam exemplo de seus pais na fé, que produzam frutos, que esse ministério cresça e cresça mais e mais, Senhor, que esse ministério marque a sua época aqui na terra, que esse ministério marque a sua estação aqui na terra, Pai. Senhor, proteja a sua igreja contra as lutas que vêm do sul, do norte, do leste e do oeste. Entra com providência sempre que clamar o seu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oremos. Amém. Amém. Agora fala, eu sou da geração do Enoque. Eu sou da geração do Enoque. Amém? Palma pela glória do Senhor Jesus. Aleluia. Agora você está pronto para dançar? Você está preparado para louvar? Amém?